Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Isaías estava profetizando que esse menino viria resgatar e salvar a nação. A Bíblia não diz, mas a história diz que mais ou menos uns 700 anos depois, quase 800 anos depois, essa profecia se cumpriu. Uma jovem chamada Maria, lá nos seus afazeres domésticos, talvez ajudando a sua mãe no seu dia a dia. A história diz que Maria devia ter mais ou menos uns 13 a 14 anos. Tinha planos, estava prometida a casar com José, e nem imaginava que Deus iria usá-la para uma grande obra, tamanha honra, tamanha obra. Isaías profetizou que esse menino ia nascer. Passaram-se anos, anos e anos, e o povo estava aguardando o cumprimento dessa promessa. Eu imagino que muitas moças estavam naquela época santificando-se, procurando se santificar, querendo ser a mãe desse Salvador. O povo estava aflito, ansioso, pensando: nosso libertador vai nascer. E passaram-se aproximadamente 700 anos e não cumpriu. Até que um dia essa jovem Maria estava lá nos seus afazeres domésticos, e o anjo Gabriel, isso lá em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel chegou nela e disse: salve, agraciada, bendito és tu entre as mulheres. Aquela menina se assustou com aquela saudação, porque não era comum a saudação daquela maneira. Nós aqui nos saudamos com a paz do Senhor, ou salta com bom dia, com boa tarde. De repente ela ouve uma voz de um homem: salve, agraciada. E ela virou para aquele homem e disse: quem és tu? Porque os judeus não saudam dessa maneira. E ele se identificou: eu sou Gabriel, bendito és tu entre as mulheres. E ele profetiza para ela, ele anuncia para ela que ela vai ser mãe do Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus às cidades da Galiléia, chamada Nazaré, e uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação é essa? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ali ele profetiza, ele anuncia que ela vai ser mãe do Salvador. Parece honroso, né? E é honroso. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente expõe a fazer a obra de Deus, a noiva vem junto também. Era costume naquela época, o rapaz ia lá, o pai de família, pedia a moça em casamento, fazia um compromisso e ia embora. Ele voltava tempos depois para cumprir aquele compromisso. Maria estava prometida para José. José foi lá, pediu um casamento, concederam e ele voltou para casa. Ele voltaria tempos depois, talvez com um dote, para esse casamento. Isso aconteceu nesse período. Hoje nós estamos em 2025. Se sai a notícia que uma moça solteira engravidou, vira notícia, vira fofoca na boca de todo mundo. Século 21, quando a gente fica sabendo que fulano está grávida e ele é solteira, há comentários. Imagina o que aquela moça sofreu naquela época. E o anjo disse que ela estaria grávida do Espírito Santo. Como que ela ia chegar e contar para os pais: eu estou grávida e é do Espírito Santo? Não deve ter sido fácil. A Bíblia não relata, mas a Bíblia conta que ela diz: eis-me aqui, que se cumpre em mim a vontade do meu Senhor. E começou então a luta e o sofrimento daquela mulher. Finalmente nasce o Salvador, com o objetivo de resgatar a nossa alma, que estávamos perdidos. O próprio Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um pelo seu caminho. Todos estávamos afastados de Deus, e o objetivo daquele menino era nos trazer e nos religar novamente a Deus. Mas era necessário que ele se fizesse carne. A Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória, se fez carne e habitou entre nós, com o objetivo de salvar a nossa alma. E ele veio em forma de carne, irmãos, para que ele pudesse te compreender. Como Jesus ia entender uma angústia se ele não sentisse? Como Jesus ia entender a sua dor se ele não sentisse dor? Como ele ia saber o que ia ser perseguido se ele não fosse perseguido? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne.
Ele era a palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós e passou por todas essas provações, todas essas situações, para que hoje, 2025, Ele te compreenda, Ele te entenda. Quando você dobra o joelho e diz: Pai, eu não aguento mais, Ele vem e te socorre. Quando você diz: Senhor, me socorre, eu não dou conta, Ele vem e te ajuda, porque Ele viveu isso. E a Bíblia diz que nós estávamos afastados da presença de Deus. Tanto é que Deus não habita onde há pecado. Se tem pecado, Deus não habita. E todos nós estávamos em pecado, estávamos em dívida. A Bíblia diz que Jesus pegou a nossa dívida e tomou para Ele, para si mesmo. E no momento na crucificação, quando Ele morreu, a Bíblia diz que houve trevas. O sol escureceu. Sabe por quê, igreja? Porque Deus virou as costas para Ele. Porque Deus não habita onde há pecado. E o meu pecado, o seu pecado estava sobre Ele. E Ele diz: Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? É porque o meu pecado estava sobre Ele. E Deus não habita onde há pecado. Mas Ele tomou sobre si as nossas culpas e pagou. E o sangue dele foi derramado e nos purificou de todo e qualquer pecado. E nós podemos hoje entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus e falar pessoalmente, diretamente com Ele. A Bíblia diz que nos tempos antes de Jesus havia a Arca da Aliança lá no fundo. Havia um véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali, porque ele era considerado santo. Mas no momento que ele morreu, ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E ele diz: está consumado, quer dizer, eu terminei. A palavra do Senhor diz que a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eu e você temos acesso a Deus. Hoje, quando a irmã Maria quer falar com Deus, ela não precisa de procurar Maria, João, Pedro, Maomé, ou seja o que for, ela chega e fala direto. Eu não preciso de intermediário para falar com meu Deus, eu chego e entro. Mas eu sou pecador? Não, o sangue de Jesus me purificou, me deu essa autoridade. Eu tenho autoridade de entrar na presença do meu Deus e chamar Ele de Pai. Eu posso olhar para Ele e chamar Pai. Pai, porque eu sou resultado da aliança que Deus fez com o homem através de Jesus Cristo. Posso ouvir glória a Deus? E quantas vezes, igreja, nós nos sentimos pequenos, nós somos tão pequenos, eu não sou nada. Você é filho de rei, você é herdeiro, Ele é seu pai, é dono de tudo isso. Mas temos que ficar alerta também. Semana passada, no culto de ensino, nós estávamos aqui falando sobre a armadura da fé. Que nós temos um inimigo, nós estamos constantemente em guerra. E o nosso adversário, o nosso inimigo, ele nos odeia. O nosso inimigo, ele é invisível. O nosso inimigo, Satanás, ele conhece a nossa fraqueza. E a Bíblia diz que ele veio matar, veio roubar e veio destruir. Veio roubar a nossa autoestima. Veio roubar a nossa fé. Veio matar a nossa esperança. Veio dizer que você não é ninguém, que você é nada, que você é um pecador. Eu te digo nessa noite, domingo, não aceite isso. Diga em voz alta: o sangue de Jesus Cristo me lavou de todo o pecado. Tome posse do sacrifício do Calvário, tome posse. Não foi em vão que Ele morreu, não foi em vão que Ele morreu. A Bíblia diz que o sangue dele foi derramado, todo o sangue dele foi derramado para nos purificar do pecado. Tanto é que o soldado pegou a sua lança e colocou nele, e furou ele, e começou sem água e sangue, e de repente só saiu água. Não ficou uma gota de sangue. Todo o sangue dele foi derramado para nos lavar, para nos purificar de pecado. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo número 8 de Romanos: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação se você está em Cristo Jesus, porque Ele nos lavou e, além de tudo, escreveu o nosso nome no livro, aquele tal livro lá de Apocalipse, que Ele vai fazer uma chamada, e só vão entrar quem estiver inscrito nesse livro. E
Isso é motivo de darmos glória a Deus, porque somos especiais para Ele. A Bíblia diz que nos tempos antigos, uma vez por ano, as pessoas chegavam na presença do sacerdote e traziam animais para serem sacrificados. Aquele animal era sacrificado, cortava nele, representando o pecado. Eu trazia um animal e ele era morto, o sangue era derramado ali, apresentando o meu pecado. A Bíblia diz que o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, onde havia aquela cortina, porque só ele podia entrar lá dentro na presença de Deus, e ele ia apresentar o seu pecado, e você esperava do lado de fora, aquela multidão aguardando. A Bíblia diz que amarrava na cintura dele uma corda, porque se ele entrasse na presença de Deus e Deus sentisse pecado, ou não recebesse o sacrifício, ele era morto ali mesmo, e não tinha quem entrasse lá para tirar o corpo. Então ele entrava ali com uma corda amarrada na cintura. Na barra dos seus vestidos, na orla dos seus vestidos, tinha algumas campainhas. À medida que o sacerdote andava, as campainhas faziam barulho. E cada vez que as campainhas faziam barulho, o povo lá fora glorificava, porque era sinal de que ele estava vivo. Era sinal que ele estava andando. À medida que ele andava, fazia barulho, e o povo glorificava, porque Deus estava recebendo aquele sacrifício. Isso acontecia, igreja, uma vez por ano, e precisava de um sacerdote. Mas na morte do nosso Jesus, como eu disse há minutos atrás, a terra tremeu, o véu se rasgou, o véu rasgou de alto a baixo, e eu e você nos tornamos sacerdotes. Eu posso entrar e falar diretamente com Ele. Você pode entrar e apresentar-se diretamente com Ele, porque em você não há pecado, porque você não tem mais pecado, porque o sangue de Jesus te lavou. É maravilhoso. É por isso que a igreja se reúne aqui glorificando o nome dele, porque ele é. É por isso que a gente olha para o semblante de vocês estão alegres, porque ele é o motivo da nossa canção, ele é o motivo da nossa alegria, ele é o motivo de estarmos de pé. Pode vir o vento que for, pode vir a luta que for, pode faltar comida, pode faltar água, mas ninguém nega esse Jesus, porque sabe que ele é fiel. E nós temos a esperança e dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque com a vinda dele nós vamos estar na eternidade com ele. Quando João foi exilado na ilha de Pátmos para morrer e fazer serviços pesados, forçados, e que Deus revelou o livro de Apocalipse, e lá no livro de Apocalipse capítulo 21 versículo 4, ele disse: Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor e nem clamor, porque essas coisas são passadas. E Ele vai fazer tudo novo. O nosso Deus é tão zeloso que tem um lugar preparado para nós passarmos a eternidade com Ele. Eu já ministrei aqui, os irmãos também já ministraram, no livro de João capítulo 14, quando ele diz: não entristeçam os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem pessoas que pregam aí que Jesus foi preparar. Jesus não foi preparar, não. Ele foi de lá já tinha. João 14 fala assim: na casa de meu pai há, o verbo haver. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria falado para você: vou preparar. Há um lugar reservado para eu e você. Há uma cidade de ouro te aguardando, nem foi inaugurada ainda, onde os muros são de cristais, os muros de ouro, de coisas preciosas, tudo reservado para eu e você. O jardim te esperando, o rio da vida que nasce, a Bíblia diz que o rio da vida nasce debaixo do trono de Deus e circula toda a cidade. Nós vamos beber da água do rio da vida. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida, e nós vamos estar ali passando a eternidade com Ele. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque essas coisas são passadas. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 22, diz que essa cidade não precisa de sol e não precisa de lua.
Sabe por quê? Porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. A glória de Deus ilumina toda a cidade. Imagina você estando ali cantando no grande coral, adorando o nome do nosso Senhor e gozando de todas as maravilhas. Vale a pena ser crente. Vale a pena suportar a aprovação. Vale a pena todo o sacrifício. Negar-se a si mesmo vale a pena, porque nós estamos aguardando novo céu, nova terra, onde habita a justiça. É bem verdade, igreja, estamos vivendo dias difíceis. Se formos olhar para o cenário político, não há esperança. O ditador já tomou conta. Mas tudo faz parte do projeto de Deus. A Bíblia precisa cumprir. Outro dia eu estava comentando com a irmã Terezinha. Tem que acontecer, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Eu não me preocupo quem vai ser o próximo presidente da República, se vai melhorar a economia, se não vai melhorar. Mesmo se descer um anjo do céu para governar esse país, não vai resolver, porque a Bíblia diz que não tem solução. São dias difíceis. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 24 que é tempo de guerra, é tempo de aflição, é tempo de fome, e a palavra de Deus não volta atrás. E a nossa esperança, por que o crente, apesar de tudo isso, irmã, está alegre? Porque nós também não somos daqui. Vocês são pais e mães. Quando um filho está necessitado, está aflito, vocês não socorrem. Não é assim? Quando não tiver mais jeito, Deus entra em ação. A Bíblia diz que quando Israel for sitiada, for toda cercada, e quando for atacar, eles vão começar a clamar, e Deus vai descer em socorro. Qual é aquele pai que vai negar socorro para um filho? É por isso que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Pode faltar água, pode faltar comida, pode faltar tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não tenho dúvida do que está preparado para mim. Eu vou sentar na mesa do rei e vou cear com ele. Quando Jesus participou da última santa ceia, da última ceia, ele reuniu os discípulos e ele disse: essa é a última que eu vou comer com vocês, depois da solensia, e nós vamos sentar na mesa do rei e vamos comer. É maravilhoso esse Jesus. Eu quero ouvir você na glória a Deus. É maravilhoso esse Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Igreja, vamos continuar firme. Vale a pena ser crente. Vale a pena você continuar firme na presença do Senhor nosso Deus. Nós vimos aqui no texto que lemos no começo, ouvireis falar de guerra, nação contra nação. Mas Jesus deixou bem claro: mas isso ainda não é o fim, é só o começo. Quando eu ouvi falar de guerra, terremoto, fome, peste, eu vou dizer: isso é só o começo. O que ele quis dizer que vai ficar pior. Cabe a nós orarmos, orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação e seja levado como muitos. Porque o mesmo texto que nós lemos diz que muitos vão se escandalizar, mas vamos ser prudentes. Vamos estar agarrados com o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da nossa redenção. O Senhor Jesus, quando despediu dos seus discípulos lá no João 14, ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo, que vai estar com vocês até o último momento. Eu não vou vos deixar sozinho, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com você, que vai te consolar, que vai te alegrar, que vai te dar força, que vai te segurar por a sua mão quando você pensar não tem mais jeito. Ele vai colocar o Espírito Santo do seu lado para te consolar e te dar esperança quando você pensar não tem mais solução. O Espírito Santo vai testificar com o teu Espírito dizendo: tem uma saída. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o qual nós estamos selados para o grande dia. Olha o tamanho do zelo do nosso Deus. Quando você está ali e não tem palavras para orar, você só tem um gemido. Só tem um gemido, a angústia é tão grande, igreja. Às vezes nós estamos tão angustiados que não temos uma palavra de oração. A gente só sabe gemer. Mas o Espírito Santo pega aquele gemido e leva na presença de Deus e traduz para você com gemido que não tem explicação.
É dessa maneira. Quando você pensa não tem mais jeito, você está angustiado, não tem uma saída, o Espírito Santo Consolador, ele te consola. Esse é o nosso Deus. É o Jesus que subiu para o céu e enviou o consolo, o qual nós estamos selados. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Você já notou, igreja, que quando você vai fazer uma coisa que desagrada a Deus, uma voz diz: crente não faz isso, isso não está certo. E quando você desobedece ou faz, vem aquela tristeza. Você pensa, eu não devia ter feito isso. Ele vai nos moldando, Ele vai nos preparando para o grande momento da nossa redenção. É Ele que está do seu lado te ensinando. A Bíblia diz, o próprio Jesus deixou bem claro, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar e deixar bem claro na nossa mente, no nosso coração. A gente não faz esse tipo de coisa. Isso não está certo. Mas ninguém está vendo, mas o nosso Deus está vendo. É muito comum falar sobre o anjo da guarda. É uma linguagem que todo mundo sabe. Mas nós sabemos que ao nosso lado o anjo do Senhor acampa. Que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E tudo que você faz é anotado no livro das obras. Esse livro vai ser perto de ti. Então vamos nos esforçar em fazer obras boas. Vamos nos esforçar em fazer o melhor. Vamos nos tornar pessoas melhores. Para que no momento que tocar a trombeta, que Jesus vier buscar o teu povo, nós possamos subir junto. Nós lemos no texto oficial que a terra dará conta dos seus mortos. Eles vão ressuscitar primeiro. E nós vamos subir junto com eles aos céus. Estar na presença de Deus. Amém? Amém. Eu te convido a se colocar de pé. E da sua maneira eu te convido a orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu sei que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. Eu sei que o Senhor é um Deus abençoador. Aqui está, ó Deus, a tua igreja, a tua presença. E na autoridade, meu Deus, do teu Espírito Santo, que é real aqui nesta noite, na autoridade do teu Espírito Santo, eu quero ministrar a bênção sobre esta igreja. Pai, que a tua bênção desça sobre cada um dos teus filhos que estão aqui. Que o Senhor possa ir agindo, ó Deus, na vida de cada um de uma maneira especial. Abençoando, meu Deus, advogando a causa de cada um. Tu és, ó Senhor, aquele que advoga a causa dos teus filhos. Tu conheces, ó Deus, o deitar e o levantar dos teus filhos. Meu Deus, tu conheces o coração do teu servo. Meu Deus, que o Senhor possa visitar esse jovem. Meu Deus, olha para a causa dele. Quantas e quantas vezes em silêncio ele clama por tua misericórdia. Muitas vezes, Senhor, ele não fala em palavras, mas o Senhor conhece o coração dele. Advoga a causa, meu Deus, desse jovem, olha para ele. Ajuda, ó Deus. Visita a tua igreja. Visita o lar de cada um. Vai tirando aquilo que não é do teu espírito. Vai varrendo tudo que não é do teu espírito, ó Deus. E nos torna limpo, para que possamos estar de pé na tua presença, no dia da tua gloriosa vinda. Amém? Vamos assim, na posição de receber. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês, e não só agora, mas sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe, nos dê uma boa semana. Deus abençoe o seu lar de cada um.